Salve, Luters! Estamos no ar hoje com uma entrevista, eu sempre falo, né? Um convidado de garbo e elegância. Eu sou o Gabs, então, por favor, vai chegando nesse conteúdo, porque esse convidado merece likes, merece comentários, então, por favor, prestigiem. Eu já vou passar o momento aqui, LinkedIn do nosso convidado, que é mega especial. Eu falava em casa, mãe, ele apareceu na tela da TV... É porque a chapa esquentou, mas é uma voz super conhecida do brasileiro. Tenho certeza que vocês vão curtir, porque se tem uma coisa que esse convidado tem, é história. Então se liga aqui, ó, momento LinkedIn. Nosso convidado tem quase 35 anos de jornalismo e é um especialista em grandes reportagens sobre segurança pública. Passou pela CBN, TV Manchete e Rede Globo. Pode entrar no Eles que Lutem, César Galvão, aê! Obrigado pelo convite. E aí, preparado? Sempre. Sempre. Você viu o que eu falei, né? Quando você aparecia na TV, o meu pai já aumentava o volume. Opa! O que tá acontecendo aí? O que tá pegando? Então, César, você é uma voz inconfundível, uma figura inconfundível do jornalismo brasileiro. Eu tô muito feliz que você tá aqui no Eles que Lutem. Brigadão. Eu que agradeço. Legal o convite, legal participar e legal contar as histórias, né? Pra você ter ideia, tem gente que até que me falava, poxa, eu tô na cozinha, às vezes eu ouço a tua voz, eu corro lá pra sala. Porque eu sei que vem notícia pesada. Notícia séria, né? Que você fala, ih, aquela notícia que o pai manda todo mundo... que aconteceu alguma coisa. Então, deixa eu ouvir, né? Exatamente. Então, eu tô muito feliz, César. É muito legal. César, só que eu vou te fazer um pedido. Porque eu peço like aqui pra galera, ninguém me leva a sério. Então, eu preciso usar a sua credibilidade de um jornalista, assim, tarimbado, né? Um jornalismo de qualidade. Então, por favor, olhe na sua câmera da verdade e pede o nosso like. Fala pro pessoal se inscrever. Gente, vai lá, se inscreve no Eles que Lutem, acompanha o trabalho, acompanha as entrevistas e acompanha as histórias, porque a gente vive de histórias, né? Quando a gente tem histórias interessantes, a gente vai até o fim. Então vai lá, dá um joinha, acompanha e se inscreve no canal. Olha, aqui é o tutorial de como você conseguir fazer uma publi sem pagar o convidado, entendeu? Esse é o tutorial mais fácil, mas muito obrigado. Com essa credibilidade não tem como a galera não dar o like. Então, eu vou passar os assuntos pro pessoal ficar até o final, que eu digo que é a minha técnica João Kleber, pra segurar a audiência, a galera ir até o final, porque você tem muita história. Você não vai rir não, né? Não. Tá, então vamos lá. Você lembra do caso Eloá, do caso Isabela Nardoni e do sequestro da Patrícia Bravanel? O César Galvão cobriu todos eles e vai contar todos os bastidores pra gente. Por isso, fica até o final, deixa o like, avalie a gente com 5 estrelas no Spotify. E é isso. Bora começar então, César? Porque... Vamos lá. Me diz, qual a maior qualidade que um repórter precisa ter? É gostar de contar histórias. É gostar de buscar o fato, de pisar na rua. A gente chama no jornalismo de amassar barro e voltar com a história. A gente tem até uma brincadeira entre os colegas, os mais experientes, que o repórter que volta todo limpinho para a redação, ele não apurou alguma coisa. Você tem que sujar o pé ali, tem que ir lá na comunidade, no lugar onde você vai buscar a história e conversar com as pessoas. E um outro dado interessante, você tem que mais ouvir do que falar. Porque quando você ouve, você recebe histórias. Se você não ouvir, se você falar mais do que o entrevistado, você deixou de receber a história que ele tem para te contar. Mas gostei dessa daí do voltar sujo, né? Voltar com o tênis sujo. Tem que lavar o tênis depois pra voltar com aquela história forte, né? E a escuta também é muito importante nesses casos, né? Mas eu fico pensando, você que cobriu esses casos mais segurança pública, né? Crimes. Como que é essa escuta no momento, às vezes, de fragilidade dos personagens envolvidos ali? Primeiro, você tem que respeitar as pessoas, todas as pessoas envolvidas. Pra você ter ideia, uma vez eu estava cobrindo um caso, que era um caso simples, de um rapaz que tinha sido preso porque ele assaltou e bateu numa pessoa. Toda a imprensa foi para a delegacia naquela época e chegou lá o pai desse rapaz. E ele começou a brigar com os jornalistas porque estavam mostrando o filho dele. O filho dele tinha cometido um crime. Sim. Nessa hora você não discute com a pessoa, porque a pessoa já está nervosa, já está abatida por aquilo. É um filho que cometeu alguma coisa errada. Então eu fiquei quieto, esperei. De repente ele se acalmou, veio conversar comigo. Eu falei, olha, a gente não está aqui para massacrar o teu filho. A gente veio aqui para contar uma história que é fato, aconteceu. Infelizmente foi o seu filho. Poderia ser o filho de qualquer um, inclusive o meu. Aí o homem se acalmou, concordou, pediu desculpa. E aí seguiu a reportagem. Segui a reportagem sem problemas. Nossa, mas aí eu fico pensando, César, tanto assunto bom ali, né, pra você se dedicar e tudo mais, por que
o jornalismo investigativo? Porque eu, por exemplo, morreria de medo. Eu acho que... Eu fico pensando, tem esporte, tem a Nanda Apple, por exemplo, que faz a jardinagem, aquele, né, o verdejando e tudo mais. Por que jornalismo investigativo? A gente costuma falar na redação, ainda bem que tem gente que gosta de esporte, de jardinagem, de comportamento, de economia e de política. Porque se você tentar fazer todos esses assuntos, provavelmente você não vai fazer nenhum deles bem feito. Você tem que se especializar, é a primeira coisa. A segunda é a tua vocação, é a tua vontade de contar histórias. Eu cobri economia no começo de carreira, eu cobri geral no começo de carreira. Gosto muito do tema transporte também, faço matérias de estrada. Mas quando você vai buscar uma história real, uma história cheia de detalhes, que o repórter tem que ter percepção, tem que ficar atento, tem que buscar detalhe por detalhe para montar um quebra-cabeça, esse é o grande desafio. E é um desafio que o repórter investigativo sempre vai buscar, sempre tem, sempre quer que ter alguma coisa a mais do que os outros. E isso que atrai para esse tipo de cobertura. Não, eu falo com um olhar de admiração, porque eu não teria nenhum talento assim. Eu fico pensando que é realmente uma dificuldade cobrir, não é fácil. Tem que ter estômago, tem que ter o que você falou, vocação, acho que é a palavra certa. Mas acho que tem muito jornalista, pessoal de faculdade assistindo a gente agora, e talvez acho que essa é uma pergunta para essa galera. Precisa ser corajoso para cobrir jornalismo investigativo? Precisa, porque você vai em alguns lugares que se você pensar muitas vezes, você não entra. Se você fala, será que eu entro ali? Se você pensar demais, você dá meia volta e vai embora. Mas você tem que ter também medo, porque é o medo que garante a sua segurança. Se você medir o medo, se o medo te falar, olha, vai até aqui só, não passa daqui, faça isso. O medo te garante a segurança. Então você tem que unir a coragem com o medo. E equilibrar os dois e fazer uma média e falar, posso chegar até aqui, não posso chegar até lá. Você mesmo tem que saber os seus limites. Tem uma tese dentro do jornalismo que reportagem ou matéria nenhuma vale a vida de alguém. Então você tem que sempre avaliar o limite que você pode chegar. E é uma avaliação de quem está na rua. Claro que as emissoras, como um todo, impõem limites de segurança. Até depois do que aconteceu com o Tim Lopes, isso ficou muito mais forte na imprensa. Mas além do chefe te dizer, olha, não faz aquilo, não vai em tal lugar, se você for, vá com segurança, o próprio repórter tem que saber os limites dele. Tem que medir as consequências para poder voltar com a matéria e apresentar aquele fato para o seu público. Porque se eu cobrir algo que eu não volte com a informação, então não valeu a pena. Exato. Você comentou do Tim Lopes, ali na Rede Globo. Teve, acredito que sim, mas teve alguma orientação da emissora ou vocês próprios ficaram com medo daquela situação? Porque foi algo muito traumatizante. Eu imagino para o público, imagino para vocês que estavam no dia a dia e você também que faz essa cobertura investigativa. Sim, para o jornalista como um todo, acho que não só da emissora que eu trabalhava, mas como um todo, aquilo serviu de exemplo do quanto a gente pode correr risco e o quanto o jornalista ele não é intocável. Principalmente nos dias de hoje. Muita gente não respeita jornalistas. Quando você mexe com interesses de outros grupos, quando você mostra um criminoso, um crime que ele cometeu, você mostra como as pessoas se prevenirem, claro que aquele criminoso não vai gostar daquilo. E ao mesmo tempo você tem que achar um equilíbrio de não ofender aquela pessoa. Porque eu não sou o juiz, eu não sou o policial, eu não sou o promotor. Eu sou jornalista, eu sou contador de histórias. E eu sempre deixo isso muito claro. Eu nunca desrespeitei, por mais perigoso que a pessoa seja, por mais mau caráter que ela seja, eu não preciso desrespeitar aquela pessoa para contar uma história. E eu acho que o outro lado sempre entende isso. Quem respeita os limites, quem não respeita. Não, você não consegue fazer um juízo de valor ali no momento, mesmo sabendo que aquela pessoa é culpada, né? Não, você tem que ouvir todos os lados e acabou. Legal. Se você ouvir todos os lados, você vai ser isento. E isso as pessoas, todos os atores ali de um fato percebem isso. Legal, legal. Você, me corrija se eu estiver errado, 35 anos de profissão. 35. 24 anos na TV Globo. Uhum. 30 no Grupo Globo, né? 31. 31. Foram 6 anos, quase 7 de Sistema Globo de Rádio. CBN. Aí eu quero que você
Um top 3. Ó, que filha da mãe, né? O cara cobriu milhões de casos. Um top 3 coberturas mais marcantes pra você. Não precisa ser a mais marcantes pra você como profissional. Então, todo mundo fala em grandes casos, né? Uhum. PC Farias, Collor. Collor foi o impeachment do Collor foi uma cobertura marcante. Por quê? Eu tinha só 3 anos de jornalismo. Cara. Foi em 92. E ali, daquele fato do irmão denunciar o próprio irmão e deu origem àquela investigação enorme, nós acompanhamos durante meses aquilo. Primeiro, as denúncias. Depois, o surgimento dos protestos, os cara-pintadas. As pessoas indo para a rua. Até um dia que nós chegamos no Anhangabaú, eu trabalhava em rádio naquela época, a estimativa ali era de 1 milhão de pessoas. Imagina 1 milhão de pessoas pedindo a queda de um presidente. Meu Deus. E eu tinha que descrever tudo aquilo. Sim. Porque eu trabalhava em rádio, eu não tinha imagem naquela época. Nossa. Você tinha que descrever toda aquela situação para que as pessoas que estivessem no trabalho, em casa, dentro do carro, no ônibus, se sentissem dentro daquele fato. Então era um exercício de jornalismo ali que só o rádio ensina. Esse foi um. Agora, tem um outro caso que ninguém lembra dele, mas é marcante para o jornalista. Sim. Foi a primeira chacina que eu cobri. Eu tinha 2 anos de jornalismo. Trabalhava em rádio, tinha acabado de entrar para a CBN. Teve uma chacina num bairro que era o mais perigoso aqui de São Paulo. Naquela época era o Parque Santo Antônio, na Zona Sul, que fica ao lado ali do Jardim São Luís. Era um plantão de final de semana, de sábado. Eu cheguei na rádio, tinha acontecido a chacina de madrugada. Eu conheci o pessoal da divisão de homicídios, fui com eles para lá. Eles também tinham ido lá começar a investigação. Nós chegamos no local, era uma casa muito pobre, com uma sala comprida. A sala, ela estava banhada de sangue porque tinham matado a família inteira. Meu Deus. E aí, no fundo da sala, tinha aquela máquina de costura antiga, que era uma caixa de madeira. Dentro da caixa, tinha um garoto, acho que de uns 12, 14 anos. Ele foi morto ali. Meu Deus. Inclusive, o corpo dele estava com essa posição, que era uma posição de defesa, tentando se proteger dos tiros. Isso foi marcante, por quê? Eu nunca tinha coberto uma chacina. Sim. E é muito pesado. Para um repórter novato, era muito pesado. E ali eu passei umas 4, 5 noites sem dormir. Meu Deus. Foi aí que eu aprendi que eu não fazia parte das histórias. Que eu tinha que contar as histórias, esquecer delas e partir para outra. Não dá para levar para casa. Não, porque se você levar para casa, você se influencia. Você passa a fazer parte dessa história. E se você só vai lá, conta a história, cabe à polícia investigar, cabe ao Ministério Público denunciar se encontrarem o assassino, não cabe a mim ir lá fazer isso. Sim. Eu não tenho que me envolver com essas histórias, eu tenho que contar. Foi a partir daí que eu passei a fazer isso, e isso norteou minha carreira, para não me envolver em outros casos muito pesados que eu acompanhei. Nossa, mas é realmente muito marcante, né? Eu tava pensando aqui, de 0 a 10, César, nem tá na nossa pauta, mas me bateu a curiosidade. O quanto o contato com os policiais, com os chefes ali da polícia, ajuda um jornalista investigativo? Então, depende muito do nível de contato que você tem, e é uma coisa que você adquire com o passar dos anos. E com a forma que você trabalha também. Por quê? Eu já vi muitos colegas entrarem nessa área e não durarem 1 ano. 2. Por quê? Porque eles chegam, não apuram direito, ou apura de uma forma superficial e acaba batendo em quem eles não deviam bater, não tem a paciência de fazer a investigação jornalística para chegar a um fato real, coloca informação errada no ar. Essa pessoa ela não vai ter a credibilidade de um repórter que faz tudo direitinho. Muitas vezes eu deixei de dar uma informação porque eu duvidava dela. Eu não tinha elementos para dizer que tinha acontecido realmente aquilo. Então eu preferia tomar o furo na linguagem jornalística do que dar a informação errada. E isso, daqui 2 dias depois, eu dava a informação correta. Isso dava a credibilidade. Então, com o tempo, você passa a ser respeitado nos lugares que você visita, onde você chega, quando você vai cobrir. Claro que sempre tem exceções. Tem policiais que não gostam de jornalista e acabou. Sim. Isso é fato. Principalmente policial militar, os mais antigos. Mas a maioria respeita o teu trabalho. Quando você se dá o respeito. Então, eu cheguei num nível em que onde eu chegava,
todo mundo falava, César, você já sabe, né? Você não pode tocar. Eu já preveni a minha equipe que não ponham a mão em nada. Mas você pode chegar até ali. Todo mundo sabia que eu respeitava os limites. E me passava a informação. Isso faz falta no jornalismo de hoje em dia, assim, não é nenhuma crítica direcionada a ninguém, mas o apurar, né? Tem uma ânsia das redes sociais de quem vai ter os primeiros likes, né? Sim. Então eu vou soltar antes. E aí tem aquela frase que eu acho que todo mundo já soltou, né? Quando a mãe e o pai falam assim, ah, você viu aquilo, tal coisa que saiu? Aí a pessoa fala, saiu no G1? Saiu na Globo? Saiu no Jornal Nacional? As pessoas insistem em falar que a televisão perdeu muita relevância. Eu acho que perdeu um pouco do espaço. Mas a relevância eu acho que até aumentou, César. Sim. Porque a gente tem uma confiança que quando sai ali, dificilmente, não é que a televisão não erra, né? Mas dificilmente está errado ou não foi apurado com tanto esmero, que é o que vocês faziam, né? Eu acho que isso conquistava também a confiança dos policiais, né? Posso falar com ele que ele não vai sair atropelando e dando informação errada, que também pode prejudicar o trabalho deles, né? Que Claro. não são as pessoas mais amadas da sociedade, digamos assim, os policiais, né? Não, e conquista realmente. É claro que os meios convencionais de informação, TV, jornal, rádio, perderam, claro, um pouco de relevância porque vieram as redes sociais, que são ultra imediatistas. Qualquer pessoa hoje vai lá, tem um celular com uma câmera, tira uma foto e manda para as redes sociais o que ela acha que aconteceu. Sim. Ela não apura, ela não vai perguntar lá para as pessoas envolvidas, pô, qual foi a tua ação aqui? O que aquele rapaz lá fez? O que aquela outra pessoa fez? Não. É nessa hora que as pessoas que duvidam da veracidade das redes sociais buscam jornalismo profissional. Vão lá ouvir uma CBN, uma Rádio Bandeirantes, uma TV Globo, um G1, o UOL, Estadão e outros veículos sérios. Por quê? Porque ela sabe que ali vai ter o jornalismo profissional. O jornalista que realmente vai, apura antes de dar uma informação. Mas é muito difícil hoje porque todo mundo, em tese, se acha um repórter, né? É. Que as pessoas têm um instrumento na mão. Tem um celular que tira foto, um instrumento que escreve texto e o aplicativo que joga tudo para as redes sociais. Exatamente, exatamente. É um ótimo ponto. Mas, eu até queria fazer uma pergunta sobre questão de emissora, né? Porque a Globo não é conhecida como fazer, por exemplo, programas jornalísticos como tem na Record à tarde ou na Rede Bandeirantes, agora o SBT também investiu. Eu quero saber qual é a diferença ali, né? Porque é um pouco, digamos, mais soft, digamos assim, a cobertura da Globo. Há uma linha editorial que é seguida para vocês, há uma orientação de não cobrir, né? Tá, até o momento que você ficou lá, não cobrir de uma forma mais sensacionalista? Já faz parte de um jornalismo que é considerado tradicional para o próprio público. As pessoas sabem o horário que vai começar um jornal hoje, um Bom Dia São Paulo, um SP1, um SP2, JN. E elas sabem que é um jornal que é diversificado, que ele não tem um assunto só, ele não é um monólogo. Ali vão ter matérias de política, de economia, de saúde, de educação, de trânsito. Então você tem um jornal com um guarda-chuva de assuntos. É diferente de você ter um jornal com um tema só, que é a segurança pública ou a violência. Então, é essa diversificação que se faz. Assim como rádios, por exemplo, você tem rádios que dão assuntos mais ligados a Brasília, a economia, a política, do que as cidades. E tem rádios aqui em São Paulo que cobrem mais cidade e cobrem menos política. Então, há públicos para todos eles. Mas as pessoas migram de acordo com o fato que está no ar, de acordo com o que acontece em certo dia. Por exemplo, se tem um grande crime ou um fato muito, muito violento, claro que as pessoas vão para os jornais que cobrem mais violência, mais segurança pública. Se a pessoa busca um pouco mais de detalhe e se a pessoa não quer se assustar com aquele detalhe, que é uma coisa importante também no jornalismo, ela busca um jornal que tem um guarda-chuva maior de assuntos, que vai cobrir, vai dar uma informação, mas ela não vai ficar falando só daquilo. Então é o público flutuante. É o público que busca hoje aqui uma informação, mas busca outro tipo de informação no dia seguinte. É por estilo, né? E quem tá com o controle na mão sabe muito bem o que tá fazendo. Quando vai para um canal e vai para outro, ele já busca, já sabe o que tá buscando, o público né? entende, já né? entende, assim, sem precisar falar nada. Sim, eu sempre gostei do jornalismo que não assusta. O meu norte de trabalho foi sempre cobrir casos muito complicados,
mas sempre tendo em mente que eu não quero assustar quem está lá no sofá, quem está na cadeira, quem está no trabalho. Eu quero que ele seja informado sobre aquilo. Eu não preciso assustar para dar informação. Não. Agora, assim, você cobriu vários casos de crimes e tudo mais. E aí, você também cobriu 2 acidentes aéreos que... 3. 3 acidentes. E não é uma coisa que acontece toda hora. Não. Então, qual que é a diferença dessa Sem contar cobertura? que eu já fui vítima de um também, né? É? Não, não é possível. Sério mesmo? Sim, eu fiz. Conta pra gente. Eu já fiz 3 pousos de emergência de helicóptero. E um deles falhou o motor no ar. Meu Deus. Eu estava voando em cima da Marginal Pinheiros. Não era o Globocop. Era um helicóptero lá do começo da cobertura aérea nas rádios. Aham. Era um helicóptero do Aeroclube que hoje está até no museu, esse helicóptero. Ainda bem, né? Mas ele falhou no ar. Eu estava com um comandante muito experiente. Ele cortou o motor, o helicóptero tremeu, cortou o motor. A gente fez um pouso que eles chamam de auto-reverso. Que ele pousa só com o giro das pás. Nós fizemos um pouso numa rua de terra, ao lado do Rio Pinheiros, ali na Ponte do Socorro, e deu tudo certo. Meu Deus. As outras vezes foram fatos menores. Eu estava cobrindo um incêndio em Guarulhos, numa indústria química, fiz a entrada ao vivo, já era para a TV. Viemos de volta para a capital, só que passaram 20 minutos e o cheiro de química só aumentava dentro do helicóptero. Tinha entupido um caninho que era o respiro do combustível. Parece besteira, mas aquele excesso poderia confundir o piloto. A gente pousou num heliponto desativado, ele foi lá, verificou, desentupiu o caninho, subimos de novo, fomos lá. Tranquilo. Sem traumas. Sem trauma. Não, no dia que o helicóptero falhou, alguns minutos depois eu já estava voando novamente no Águia da PM, que foi me buscar lá. Foi me resgatar. Então não deu nem tempo de ter trauma. Não deu eu nem tenho umas tempo. 6.000 horas, mais ou menos, de voo. Como repórter. Não, então, assim, porque esse pouso que já sai girando aqui, eu já não, eu teria morrido ali. Porque fala, mas é só uma coisinha, entupir um cano. Mas no helicóptero, qualquer coisinha... Sim. Não dá, né? Que nem eu falo moto, porém, moto não tem airbag. Não. Então, pelo amor de Deus. Não tem para-choque e não tem airbag. Não conte comigo, entendeu? Então, imagina o helicóptero, qualquer coisinha já é um... Mas é seguro. É seguro, né? Eu cheguei a uma fase que eu não sentia quando o helicóptero subia mais. Caramba. Às vezes eu estava lendo algo, preparando alguma entrada, eu ia ver, já estava voando. Estava a 3.200 pés de altura. Então já está acostumado, né? E me sentia muito mais seguro voando num helicóptero do que no meio de um trânsito tomando fechada, empurrão. Então, tem diferenças ali. Tem. Mas como foi a cobertura desses acidentes aéreos? 3, né? 3 acidentes aéreos. Não é uma coisa que a gente vê toda hora, é sempre situações muito distintas, né? Cenários distintos. Como que é para o jornalista que se depara com essa situação? Assim, a primeira coisa que um jornalista que vai a campo cobrir um acidente aéreo é ele chegar no local. E nem sempre é fácil chegar. Quando você chega no local... Isso eu pessoalmente faço, eu olho tudo que tem em volta. As pessoas que estão em volta, o que está acontecendo em volta, as limitações, as consequências. E aí, assim, depois que eu tenho esse cenário montado na minha cabeça, eu começo a trabalhar na montagem da reportagem. Ou na preparação de um vivo, por exemplo. Mas eu tenho que entender aquela cena. É a primeira providência que um repórter um pouco mais experiente tem que fazer. Ele não tem que chegar lá conversando, perguntando, tentando entrevistar pessoas que ele nem sabe quem é às vezes. Ele tem que entender aquele cenário. Não pode ser afobado. Não, você tem que ter calma para isso. A partir daí você vai cobrir o acidente ou o fato que seja, um incêndio, alguma coisa que envolva a rua e muita gente. No caso do avião da TAM que caiu no Jabaquara, naquele dia eu estava em outro fato pesado. Era uma rebelião na casa de detenção. No Carandiru. Eu trabalhava em 2 empregos naquela época. Eu trabalhava de manhã na Rádio CBN e à tarde na TV Manchete. Era uma rebelião que já vinha de um dia anterior. Os presos de um pavilhão começaram a quebrar tudo, queriam fugir e exigiam a presença da imprensa para que eles negociassem com os agentes penitenciários. Nós chegamos perto, a pedido dos agentes, eles tentaram pegar alguns jornalistas como reféns, não conseguiram. Dá bem. Às 8h28 da manhã daquele dia, chegou a informação de que tinha caído o avião. Claro,
que os presos sabiam que eles não teriam mais visibilidade nenhuma. A rebelião acabou. Na hora. Na hora que acabou, eu fui enviado direto do Carandiru para o Jabaquara. Felizmente consegui chegar rápido. Quando eu cheguei no Jabaquara, ainda tinha fogo na rua, porque o combustível do avião vazou. O asfalto pegava fogo. O cheiro era muito forte. E naquele dia eu cheguei lá por volta das 9h30 da manhã, eu fui sair daquele local às 10h30, 11 horas. Eu fiquei 4h30 ao vivo pela TV Manchete ainda. Uma parte da fuselagem do avião estava em cima de uma padaria. Eu estava em cima do teto da padaria do lado da fuselagem. Meu Deus. E a gente descrevia, ali, naquele momento, o trabalho no rádio me ajudou demais. Porque eu descrevia tudo que eu via para quem estava em casa. E o improviso, né? Esse foi o primeiro acidente. A cobertura não parou por aí, claro. A gente passou semanas, meses acompanhando a investigação. O que acontecia com as pessoas. Porque você tem várias fases, né? A cobertura. Você tem a cobertura do fato, do acidente em si. Depois que aquele cenário acaba, você vai cobrir a consequência para as famílias que perderam as pessoas, quem são elas, a parte mais comportamental, sentimental, e depois a investigação do motivo do acidente. Então você passa semanas cobrindo aquilo. Esse foi o primeiro. Algum tempo depois, que eu só não me lembro aqui de cabeça o ano, um Fokker vinha do Rio de Janeiro para São Paulo, fazendo a ponte aérea, e ele explodiu em cima de Suzano. Houve uma explosão no avião, que arrancou um pedaço da fuselagem, arrancou algumas poltronas, e um passageiro caiu, ele morreu. Era um engenheiro. Inclusive eu entrevistei a família do engenheiro depois. E todo mundo ficou sem saber o que aconteceu. Por que o avião, aquele pedaço do avião explodiu? A perícia comprovou que tinha sido colocada uma bomba naquele avião. Havia um suspeito, que era um professor. Só que, por uma consequência, por um capricho do mundo, aquele professor, na semana seguinte, ele foi atropelado por um ônibus na Avenida Santo Amaro. E ele perdeu massa encefálica, ele passou a ser inimputável. Ele não tem como falar. Se eu não me engano, ele está vivo até hoje. Caramba. E ele não tem como falar porque ele perdeu totalmente a memória. Foi ele que colocou, ele que plantou. A investigação dizia que ele tinha preparado e colocado a bomba no avião. Mais algumas semanas cobrindo o acidente aéreo. E aí depois teve o outro acidente em Congonhas, que foi o mais recente e o mais drástico também, né? Naquele dia, para você ter ideia, eu tinha entrado para o trabalho às 3 da manhã. Eu estava acompanhando uma operação policial de uma matéria exclusiva que era sequestro de pessoas que ganhavam jogando videogame. Era o começo dessa onda de jogo online e naquela época se disputava pontos. E as pessoas que estavam atrás do principal jogador sequestraram ele. E aí a polícia fez uma investigação e naquele dia foi cumprir os mandados. Eu fui junto. Então eu estava no ar aquele dia desde as 3 da manhã. E eu preparava essa matéria para o Jornal Nacional. E tinha uma regra, que nós tínhamos que esperar a aprovação da reportagem para ir embora. Então já eram 7 da noite e eu continuava na redação, morrendo de sono. Às 7h15 caiu o avião. Caiu o avião e caiu minha matéria do jornal. Porque aquele dia o jornal se transformou no acidente aéreo. E a sua ida para casa também foi cancelada. Aí meu chefe da época falou: César, você não vai para o acidente. Eu falei: mas eu quero ir. Eu queria inclusive subir no helicóptero. Porque eu via a imagem de um pedaço do avião pegando fogo, eu via a cauda do avião. E todo mundo estava com receio de dizer: não, caiu um avião, caiu um avião. Ninguém queria dizer sem ter certeza. Sim. Só que aparecia a cauda do avião. E meu chefe não deixou eu subir. Porque falou: César, você está aqui há mais de 15 horas. Eu vou pôr outra pessoa, você vai para casa, vai descansar um pouco, eu quero você aqui 5 da manhã de novo. Porque daqui em diante é cobertura com você e com seus outros colegas. E aí eu passei semanas de novo cobrindo o acidente aéreo, identificando pessoas que foram vítimas, acompanhando a investigação, em busca de laudo, gravando com as pessoas que estavam naquele local. Então foram coberturas bem intensas. Você falou que você estava no Carandiru ali numa rebelião e depois você vai cobrir um
Acidente aéreo. Aí eu te pergunto, no momento que o mundo discute saúde mental Sim. e tudo mais, que é um assunto muito importante, como manter? Você já falou, né, que o jornalista não pode se envolver tanto, mas como Não. manter a saúde mental? Tem o cansaço, né, físico, né? Tem o Uhum. cansaço mental, tem o choque das situações adversas, né? Como manter? Primeiro você é repórter. Você tá na tua cabeça, já que você é um jornalista, repórter. Porque tem jornalistas que preferem trabalhar atrás das câmeras, que preferem a edição, a redação. Eu sempre fui repórter, desde o primeiro dia que eu entrei no jornalismo. E eu tenho que estar, o repórter tem que estar onde tem um fato. Então, na minha cabeça, se eu não fosse para lá, aí sim eu ficaria mal. Porque eu tinha que descrever o que estava acontecendo para as pessoas. Trocar de um fato para outro era do jogo. E o cansaço, você descansa e pronto. Passa. Passa. Então, a única coisa que eu sempre coloquei em prática foi o que eu te disse, que eu não faço parte dos fatos. Eu só conto esses fatos. Eu não sou a história. Eu sou o contador dela, contador da história. E isso, de alguma forma, por 35 anos, me equilibrou bastante nesse jogo ali de saúde mental. Porque eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não poderia me abalar com aquilo, porque eu não faço parte disso. Isso ajuda bastante. César Galvão tem muita história ainda pela frente. Você vai deixando o like, comentando. Se você lembra desses casos, deixa aqui seu comentário. É muito importante que você participe. Quando o pessoal deixa o like, César Galvão, o YouTube fala: opa, esse conteúdo é legal. Vou indicar pra mais gente. Então, por favor, vamos dar uma enganada no algoritmo. A gente tá nessa vibe Você também. está nessa vida também, porque né? depois que eu saí da TV, nós criamos um canal. Por favor. César Galvão. César Galvão. Basta César Galvão Oficial. Lá no YouTube. Lá no YouTube. E a gente vem progredindo com matérias mais apuradas, matérias mais longas, com uma linguagem mais de documentário. E a gente briga muito para que as pessoas acompanhem o nosso trabalho. A gente faz assuntos que normalmente as TVs não cobrem, que não tem braço para cobrir, porque o dia a dia já é muito pesado. Por exemplo, a última reportagem que a gente pôs no ar é uma navegação no Tietê. Boa, hein? Nós navegamos por 2h30 entre a Penha e o Cebolão, mostrando toda a poluição, a forma que o rio passa por manutenção todos os dias. E as pessoas estão acessando agora. Claro. A gente primeiro mostrou e explicou o que era a barragem, o que era uma barragem, para que ela existe no rio. E assim a gente vai montando histórias interessantes. Aí são... o tempo é igual como era na televisão ou vocês podem alongar, né? Porque o YouTube tem essa liberdade, Nós né? temos matérias de 10, 15 minutos. Isso num jornal nacional é impossível, né? Muito difícil. Numa TV é muito difícil. Essa última reportagem, por exemplo, ela tem 10 minutos e 37 segundos. É impossível. Só que as pessoas conseguem entender. E o legal é esse retorno. As pessoas que acompanham, poxa, eu consegui entender por que tem barragem. Eu passava por lá todo dia e não sabia por quê. Não, e isso é muito legal da matéria ter mais tempo, porque às vezes a matéria é legal, você tá ali no jornal, você fala, queria falar... Não, e é o papel do jornal. Só que o jornal ele tem vários assuntos para cobrir. Sim. Numa cidade que gera notícia a cada minuto, e você tem que até pesar naquela balança jornalística ali o que vale matéria e o que não vale. O que eu vou dar naquele dia, o que eu não vou dar, porque não cabe tudo. Cai muita matéria, né? Cai. Você já ficou frustrado com a matéria que você falou, puta... Todo jornalista fica. né? Puta, é isso, eu me matei aqui, sujou o pé de barro, foi lá, a matéria ficou perfeita. A matéria do sequestro virtual dos jogos, ela foi ser usada 2 semanas depois, que eu refiz ela pro Fantástico na época. Claro que você fica frustrado. Poxa, trabalhei 15, 16 horas, a matéria não vai, mas aí você tem que pesar. Aconteceu um acidente aéreo. Mas quando emplaca no Fantástico, a primeira vez que emplacou sua matéria no Fantástico, dá um orgulho assim? Dá um baita orgulho, em né? todo jornal. Em todos eles. É um degrau, assim, uma conquista, né? Porque chegar ali no Fantástico é o horário horário nobre. Você sabe qual foi a nobre. primeira reportagem que eu fiz para o Jornal Nacional? Foi o sequestro da filha do Silvio Santos. Era esse a invasão da casa da família. Como que é cobrir, primeiro, né? Uma família rica, né? Segundo, uma pessoa muito importante ali, né, indiretamente, que é o Silvio Santos, né? Como que é o esquema para chegar até ali, cobrir? Então, eu tinha coberto o sequestro já. Eu tinha feito a cobertura do sequestro em si. Tinha acompanhado todos os fatos, a busca da polícia no prédio em Barueri, a história do sequestrador ter descido como um Homem-Aranha nos vãos do prédio para fugir da polícia.
E aí, num certo momento, num certo dia, eu estava indo de manhã para a TV, eu ouço no rádio, eram 2 fatos aquele dia, uma explosão na estação Marechal Deodoro do metrô, que eu pensei até, poxa, vai sobrar para mim. Só que quando eu cheguei na porta da TV, já tinha um carro me esperando. Falou, não entrem na TV. Esse carro vai te levar direto para casa do Silvio Santos. O sequestrador voltou à cena do crime. Caramba. Fui para lá. Quando eu cheguei lá, naquela época não tinha celular, era 2001. O celular não tinha a facilidade para se transmitir. Eu acho que até tinha o celular, mas não tinha facilidade técnica para se transmitir. Então, aquele dia tinha um caminhão de link, que a gente chamava de UMJ, afastado 100 metros, eram 100 metros de cabo, multicabo para câmera, cabo de retorno de áudio para o repórter e um fone de ouvido. Eu cheguei lá, tinha uma colega que tinha feito vivo para os jornais, ela não estava acostumada a fazer vivos longos, ela chegou para mim, César, tó o fone. Fone e o microfone, é teu. Então, falando para você, assumir aqui, porque eu tinha vindo do rádio, né? Assumi. Naquele dia, o diretor falou, olha, nós vamos ficar 2 minutos no ar na próxima entrada. Ficamos 7. Porque eu comecei a descrever toda aquela cena, aquele cenário. Quando saiu do ar depois dos 7 minutos, ele entrou e falou, nós vamos interromper a programação. A partir de agora, é você aí e o apresentador do Jornal Hoje no estúdio. Vocês vão tocar a programação. Foram 6h30 de vivo. Foi você e quem? E o Carlos Nascimento. Carlos Nascimento. Grande Ele era o Carlos apresentador do JH. Nós tocamos 6h30 de vivo. 6 horas. E aí você tem uma série de fatos que você tem que se preocupar. Primeiro, aquele cenário enorme, tudo bloqueado. Você não podia chegar perto, você não participava. Só que, sorte de repórter, que precisa de sorte também, além de fonte, de competência, uma pessoa, um policial civil trabalhava para a família na segurança. E eu conhecia aquele policial. A Polícia Civil não participava da negociação, era a polícia militar, era o GAT. Só que esse policial tinha acesso, ele podia chegar perto. Então, de tempos em tempos, ele ia lá, via o que estava acontecendo, voltava e me contava. E eu descrevia com base no que ele me contou, tomando todos os cuidados, porque eu sabia que o sequestrador poderia estar assistindo televisão dentro da casa. E estava. Assistindo a Globo. Não sei se é a Globo, mas eu tinha que pesar isso. Com certeza. Depois eu descobri que sim. Mas naquele momento eu sabia que ele podia estar vendo televisão. Teve um momento, por exemplo, que a PM trouxe atiradores de elite para o local. Levou atiradores de elite. E eles se posicionaram em cima das casas. Eu não podia falar. Eu tive que pedir para tirar o helicóptero. Porque se mostrasse, ia aparecer os atiradores de elite. E o sequestrador podia matar a família lá dentro. Sim. Então você tem toda a responsabilidade de não expor ninguém a risco. Eu conhecia o negociador, eu conhecia a médica do helicóptero Águia da PM que ia prestar socorro. Eu conhecia os policiais que estavam fazendo todo o cerco. Então eu tinha ali todas as informações que eu precisava para manter aquele assunto no ar, descrevendo tudo aquilo. Caramba. E 6h30, amarrado com um cabo, porque eu tinha o cabo de retorno de áudio e o cabo da câmera. E o cinegrafista que estava comigo falou, você não descuide, não perca atenção. Acompanhe tudo, põe uma câmera no lugar confortável e vamos trabalhar, vamos contar tudo isso pro povo. E depois no desfecho, você chegou a fazer alguma pergunta pro Silvio Santos ali? Não, nós fizemos a coletiva com a filha. Uhum. A filha ficou na sacada da casa, era um Sim. sobrado. Aí vem a outra parte do profissionalismo das equipes. Todo mundo estava na rua. E era alto, né? Eram 3 metros mais ou menos, 3, 4 metros. Os microfones não chegavam. O assistente que estava lá com a gente, ele tinha levado um boom, que a gente chama, que é um microfone com uma vara, como se fosse uma vara de pescar. Ele foi o único que captou o áudio dela falando. Aquilo foi para a matéria. Terminou por volta de 3 e pouco. Aí veio uma ordem da redação, César, não saia daí. Como você fez tudo isso, você vai abrir o Jornal Nacional. Então você tem que ficar aí e gravar uma passagem. Que a passagem na linguagem jornalística é quando o repórter aparece. É a assinatura dele. Ou a ponte que ele faz entre um fato e outro. E com aquele cinegrafista eu descobri por onde o sequestrador tinha invadido a casa. Ele pulou a cerca elétrica e quebrou um pedaço dela. Eu fiz a passagem ali. Então, na série O Rei da TV do Silvio Santos, não sei se você já assistiu, que tá no Star Plus,
tem essa passagem, tem o jornalista mostrando isso. Depois todo mundo foi lá e mostrou. Depois foi. Eu não sei nem Mas se você sou teve eu. essa visualização ali Na com o hora. tempo que você ficou ali esperando. Sim, depois você que todo otimizou. mundo foi embora, porque quando acabou a negociação, quando acabou o sequestro, uma boa parte da imprensa foi embora. Sim. Quem estava ao vivo, as rádios, os jornais foram embora levar material. E eu fiquei. E eu esperei que todos fossem embora para começar a percorrer o caminho ali do muro da casa, da cerca, e achei. Caramba. Aí no dia seguinte, todos estavam lá gravando, mostrando a cerca elétrica quebrada. Aí é fácil, aí todo mundo volta, Mas né? é a paciência que o repórter precisa ter. Mesmo com cansaço, aquele dia eu estava debaixo de sol o tempo todo. Os colegas, com dó, traziam copinhos d'água. Porque eu não podia sair de lá. E pra almoçar? Não, esquece almoço. Naquele dia não teve almoço. Quantas vezes eu fiquei sem almoçar? Só barrinha de cereal. Não, nem isso. Água e acabou. Você esquece. É. O repórter atenção. ele se envolve com o fato, ele só vai conseguir parar para comer alguma coisa quando bater muita fome mesmo ou quando ele terminar o material. É muito comum isso. E as equipes entendem isso. Que assim, você está no meio de um fato, você não vai parar, peraí, faz mais nada não que eu vou ali almoçar, daqui 40 minutos eu volto, você pode continuar o sequestro. Bater Não uma tem isso. parmegiana, né? Não tem como também. Não. Nossa, agora vamos para um outro caso. Esse caso muito interessante da Patrícia, aquela entrevista emblemática dela na sacada. É um momento, assim, muito da história do Brasil, assim. Aquela imagem tá na história do Brasil. Mas esse caso aqui foi um caso que me traumatizou. Que eu tinha 13 anos, ficava assistindo o dia inteiro televisão. Jardim Santo André. Caso Eloá. Uhum. E aí? Que teve erro, teve uma cobertura de outras emissoras, teve uma cobertura errada em alguns momentos. Aquele caso foi um final trágico. Como que é cobrir um final trágico ao vivo, né? Sim. Eu fiquei 100 horas ali trabalhando. 100 horas? Foram 100 horas de sequestro. Eu não fiquei a 100 horas. Não. Eu ficava, em média, 12, 13 horas por dia. Eu ia para casa à noite, dormia um pouco e voltava logo cedo. Porque eu conhecia todo mundo ali. Eu conhecia o promotor, conhecia o negociador da PM, eu conhecia o local. Então, ali eu puxava, junto com outros colegas, a cobertura. Então, não foi fácil, foi muito tenso. Até porque a gente viu coisas ali que nunca tinha visto em um caso com reféns. Por exemplo, você receber uma das reféns e deixá-la voltar para o cativeiro. Eu nunca tinha visto isso. Um erro crasso, né? Sim, era uma coisa julgar, inimaginável. Né? Naquela época, não existia. O celular não era forte. Uhum. Naquela época, as pessoas tinham telefone em casa, telefone fixo. E a primeira atitude ali que a gente esperava é que fosse cortada a linha. Por quê? Para o sequestrador não falar com o mundo. Era muito comum na época a própria polícia pedir para aquela linha ser transformada numa linha de 2 pontas, que naquela época se chamava de LP. Aquela linha só falaria com o telefone que estava aqui, com o negociador. Sim. Não foi feito. Alguma emissora ligou e entrevistou o sequestrador. Ao vivo, Ao vivo. Deu isso. força para o sequestrador. Ele se sentiu no direito de falar com todo mundo, de expor tudo que ele queria. E aí todos os veículos foram atrás, começaram a ligar para casa e falar com o sequestrador. Você parou uma negociação ali. Sim. E era um lugar difícil de trabalhar, um lugar frio, um lugar que tinha muita névoa, um lugar perigosíssimo, porque tinha muito tráfico de drogas. Pra você ter ideia, teve uma emissora lá que colocou, naquela época, um caminhão de link um pouco mais distante, porque não tinha espaço. Os criminosos foram lá e cortaram o cabo com machado. Caramba. Que era um aviso, olha, vocês estão atrapalhando. Falam na língua do crime. Tiveram que fechar a lojinha, né? Porque tinha ali 500 policiais ao redor. E tem uma história que teve também aquele momento que o Lindenberg abre a janela e dá um tiro, né? Foram 2 tiros. 2 tiros. No primeiro tiro, nós tínhamos conseguido ficar num prédio que ficava na diagonal do local do sequestro. O Lindenberg estava aqui com a Eloá e eu estava aqui com a minha equipe. Ele apareceu e atirou nessa direção. Na sua direção? Atirou na direção de onde nós estávamos. Caramba. Aquilo foi só um fato.
de tensão, porque ali toda hora a imprensa era ameaçada pelos traficantes, pelo pessoal que não queria que a imprensa e a polícia estivessem lá. Chegou uma hora que a gente tinha que trabalhar com segurança. No dia que acabou o sequestro, ele acabou à tarde. E eu estava lá coordenando as equipes, a minha equipe, eu percebi que ia acabar. Por quê? Porque havia uma negociação que envolvia o Ministério Público, advogados e o negociador da PM. O advogado saiu de cabeça baixa. O promotor saiu de cabeça baixa. E o policial recuou. Para mim era deixa, que não tinha mais negociação, que eles iam invadir. Naquele dia eu estava com a minha equipe, eu pedi para a minha equipe gravar o tempo todo, peguei a equipe de um outro colega, falei, não saiam daqui, fiquem nessa posição gravando, e avisei outras equipes que estavam em outras posições. Gravem. Nós conseguimos gravar toda a ação. Acabou o sequestro. Acabou no final da tarde, eram umas 4, 5 horas da tarde. E eu fazia todos os dias o vivo do Jornal Nacional. E era uma situação tensa, porque a gente conseguiu um apartamento, esse apartamento diagonal, eu fazia o vivo de lá porque ficava na mesma altura. Sim. A visão era um pouco melhor do que se eu estivesse no chão. E quando acabou o sequestro, a criminalidade da região queria que todo mundo saísse no minuto seguinte de lá. Porque já tinha. A imprensa, na cabeça deles, tinha atrapalhado 5 dias de vendas, né? Aquele dia eles colocaram 10 seguranças na porta do prédio. A TV colocou 10 seguranças na porta do prédio. Eu fiz o vivo de lá com seguranças. Para poder contar o desfecho de tudo. E ainda tinha um boato que o Lindenberg ficou devendo o crime, né? 50 dias de venda. Isso ninguém vai confirmar, claro. Mas é um boato muito forte. Onde a fumaça há fogo, né? Por isso que ele foi pro presídio de Tremembé, inclusive. E ainda nesse caso teve o pai de Eloá. Que também descobri. Foi minha equipe que gravou aquela imagem dele passando mal, deitado na porta do prédio. Eu fui parar em Maceió por causa daquilo. Porque naquele instante que nós mostramos o rosto dele, alguém reconheceu. E passou a informar que ele era uma pessoa, um ex-policial militar, procurado em Maceió, porque fazia parte de um grupo de extermínio, chamado Gangue Fardada. Acabou o sequestro, meu chefe falou, não, agora você vai ter que ir atrás dessa história. Eu fui para Maceió, descobri com a ajuda de um promotor de lá que não podia se identificar, tive que encontrar esse promotor fora da cidade, inclusive, porque essa gangue fardada era muito forte. Ele me passou os detalhes, eu fui bater na porta da casa da família que morava lá. A família jogou um paralelepípedo pelo muro, porque senão vai embora daqui. Foi bem recebido. Muito bem. E contei a história. Fui até o batalhão que ele trabalhava, conversei com os policiais que já não faziam parte daquilo, a polícia que procurava ele e ele foi preso. Mas passaram 10 anos de disfarce. Ele trabalhava como segurança em Santo André, segurança patrimonial, com nome falso, com identidade falsa. É um mestre do disfarce. Aí são os desfechos que a gente vai fazendo depois que o caso acaba. Caramba, isso é história. Vamos para outro caso aqui também tenebroso. Caso Nardoni, né? Caso Nardoni é um caso também, outro caso emblemático, porque também envolve uma criança, um desfecho trágico, né? E como que foi aquele momento ali? Vocês chegaram até a entrevistar... Você chegou a entrevistar o Nardoni pro Fantástico? Não, quem entrevistou foi um outro colega, o Valmir Salaro. Eu cobri muito a investigação. Foram também 60 e poucos dias de cobertura. E uma cobertura extenuante. Por quê? Porque naquela época, quando surgiam casos desse tipo, era o nascimento dos jornais mais policiais. Então se mantinha, algumas emissoras mantinham a programação focada no caso Nardoni. Sim. Então surgiam informações que às vezes você tinha que suspeitar que não eram verídicas, você tinha que ir atrás, fazer a contra-informação para mostrar se aquilo era verdadeiro ou não, até para dar no ar. Porque eu não dava uma informação sem ter certeza de que aquilo era um fato verídico, né? Sim. Inclusive teve uma história naquela época que um ladrão teria invadido o prédio da família por uma obra que estava ao lado. Ninguém lembrava daquilo. Pegaram lá o chefe, o mestre de obras, levaram para a delegacia, ouviram. Ele falou que não tinha e insistiam que tinha entrado. Aí eu fui lá na obra, bater lá,
falar com o chefe da obra, falou: César, não entrou, tinham roubado ferramentas, acho que 1 ou 2 semanas antes, furtado ferramentas. Mas não tinha sinal nenhum de invasão do prédio, de que alguém tivesse escalado o muro, não tinha imagem de ninguém pulando o muro. Era um fato que se criou, até porque na época, para se justificar que um ladrão teria entrado no apartamento. Foi a primeira narrativa contada, né? Eu não dei aquela informação no dia. Eu levei 2 dias para negar aquela informação. É até meio constrangedor. Poxa, mas você vai negar uma informação que outros colegas estão dando? Eu falei, vou. Era uma informação errada. Falso. Tem que dar. E dei. E acompanhei aquele caso inteiro. Passava de novo 10, 12 horas cobrindo todo dia, por 62 dias, se não me engano. Teve uma vez que a própria TV Globo interrompeu a programação porque haveria lá uma reconstituição. Só que eu estava ainda na TV. Eu fui narrando por celular da TV, que é no Brooklyn, até a travessa da Ataliba Leonel, na Zona Norte, onde estava sendo feita a reconstituição, contando os fatos enquanto a imagem mostrava. E teve uma grande sacada ali que foi a questão dos 11 minutos, né? Sim, isso é uma coisa que eu fui buscar com fontes que não participavam da investigação. É o fato de você ter fontes que confiam no teu trabalho, elas não podiam aparecer porque elas não estavam à frente da investigação, mas era um pessoal confiável que cobria homicídios. E essa fonte lá no começo me falava, César, tem que cronometrar a partir da imagem que eles saem do mercado e que chegam no apartamento. Por quê? Porque se você cronometrar, essa fonte dizia, você vai mostrar se haveria tempo hábil ou não de, no intervalo entre o momento que o Nardoni levou a filha para o apartamento e voltou para buscar outra criança e a mulher, se haveria tempo de um ladrão ter entrado e feito tudo aquilo. E não dava, em 11 minutos. Por quê? Porque quando você chega num prédio, nem sempre o elevador está te esperando. Sim. Você chega no prédio e aperta o botão. Você não sabe quanto tempo vai levar. Primeiro, você sobe, leva uma criança desacordada e põe em algum lugar. Nesse meio tempo, a criança deixa pingar sangue, porque ela estava com um ferimento na testa, pinga sangue dela, ela vai para o canto. Um suposto ladrão ia chacoalhar a criança a ponto dela desmaiar? Não. Eu sei onde tem uma tesoura na minha casa. Eu não sei onde tem na sua. Eu teria que procurar essa tesoura. Subir na cama e cortar a tela. Guardar essa tesoura, achar panos, lavar o chão, limpar o chão, tirar as manchas de sangue, lavar aqueles panos, guardar, deixar secando, sair pela porta e trancar a porta. Você já viu o ladrão trancar a porta? Zeloso, né? Pois é, tudo isso essa fonte me descrevia. Você tem que fazer esse percurso. Se nesse percurso, em 11 minutos e meio, der, tudo bem, tem um álibi. Mas é praticamente impossível que se faça tudo isso para um ladrão. Porque o ladrão não conhece a casa. Ele supostamente invadiu uma casa. Então ele não sabe onde tem os utensílios. E outra coisa, você tinha a marca da rede na camiseta do Nardoni, no peito. Isso era uma prova contra ele, né? Não tinha como negar, né? Então, você tem que se atentar aos detalhes. O repórter que cobre essa área, ele vai buscar detalhe. Porque o fato todo mundo tem. Ah, tá acontecendo uma reconstituição. A polícia vai lá hoje no apartamento recolher provas. Fulano de tal vai depor. E todo mundo vai cobrir isso. Agora, você tem que trazer para o público algo diferente. Algum detalhe que a maioria deixou escapar. E é assim que o repórter ganha destaque, que ganha credibilidade das pessoas. No final das contas, eles foram condenados, né? Mas nunca assumiram, né? Nunca assumiram. Nunca ninguém assumiu ali. Não. Sempre ficou só o julgamento mesmo, né? Só a justiça que acabou fazendo. Bom, girando o assunto, outro momento complexo, né? Principalmente para quem morou em São Paulo, mas acho que o Brasil inteiro lembra, foram os ataques do PCC, né? Em 2006, né? 2006. Aí, todo mundo fecha a porta do comércio, ó, o PCC tá vindo, vamos dar uma vazada daqui. O que o repórter faz nessa hora, César? Naquele dia, no dia mais crítico, eu estava na Avenida Cardeal Arco Verde, ali em Pinheiros. Começou a correr uma gritaria que iam atacar. Os comerciantes começaram a baixar as portas com toda a força possível. Nós gravamos esse barulho. Em poucos minutos, só tínhamos
Eu, o cinegrafista e o assistente da equipe no meio da rua, sem nenhum carro, sem ninguém por perto, com tudo fechado. O que você vai fazer? Vai sair correndo? Não. Vamos gravar. E eu saía correndo. Porque não tinha o que fazer. Não tinha ninguém. Você olhava para um lado da avenida, não tinha ninguém vindo. Você olhava para o outro, também não. O ataque vai vir de onde? De cima? Deserto, Não, né? Tava a tudo obrigação ali é gravar. Caramba. E eu fiquei nessa situação. E algumas outras vezes, com menos intensidade que isso, começava a correr boatos, vai ter ataque em tal lugar. Todo mundo corria para lá. E todo mundo baixava as portas. Era a mesma cena sempre. As pessoas baixando a porta, correndo, com medo de sair na rua, com medo de sair de casa. Caramba. Realmente, assim, tem que ter muita coragem, né? De ficar ali, todo mundo correndo e você indo ali no contrafluxo. Mas é uma decisão Jornalística, né? Porque assim, se a minha equipe não mostrasse aquilo, quem que ia mostrar? A gente não quer ficar sabendo. Ninguém ia ver. E outra coisa, você tá lá contando histórias, você vai fugir dela? Não tem jeito, né? Não dá. Para um jornalista não dá. Não, eu bato palma, porque assim, eu vejo também o Cabrini. A guerra tá acontecendo ali, tá todo mundo saindo daquele local. O jornalista é aquela pessoa que vai até o fato, né? Então, ainda nesse país que as pessoas criticam tanto o jornalista, é ele que é realmente o mensageiro, né? Aquele Sim. que traz a informação pra gente, que deixa tudo mais claro. E mesmo assim, a galera tem uma resistência, e aumentou nos últimos anos, contra o jornalismo sério, né? Então, é de se aplaudir realmente. E um super parabéns aí pelo seu trabalho. Quero saber, César, que temos duas questões, né? Você tem muita história, não vai dar pra contar só nesse episódio. Você vai ter que voltar mais vezes, porque tem muita história pela frente, né? Mas a sua saída da Globo foi em 2023. Sim, abril. Abril de 2023, ali muita gente saiu naquele momento ali da Globo, numa reestruturação e tudo mais. Saiu com dever cumprido, foram 24 anos só na TV. Como que foi esse momento, assim, pra você? Foi respeitoso por parte da Globo? Sim, foi. Eu não posso reclamar. Tem uma emissora que eu não posso reclamar, que eu fiz minha carreira lá dentro. É claro que você fica surpreso quando sai. Por mais que você espere, e eu esperava isso. Esperava? Eu sabia que em algum momento eu teria que ir embora. Porque a gente vive uma realidade no jornalismo muito diferente. É uma realidade que se paga pouco, que se economiza, se corta custo. Ia chegar um momento que eu e os outros colegas mais antigos íamos sair. Sim. Isso era fato para mim. Eu já vinha me preparando já alguns meses atrás. E isso, de alguma forma, mudou minha vida. Por quê? Porque antes eu fazia plantão, eu não tinha descanso, trabalhava final de semana, trabalhava feriado, Natal, Ano Novo, Carnaval. Eu tive um momento que falei, não, agora eu preciso mudar a minha rotina. Ao mesmo tempo, eu precisava aprender coisas novas no jornalismo. Coisas que eu não sabia, que o meu filho mais novo sabia. Que ele é de rádio e TV. Uhum. Que ele tinha uma outra visão já de canal, de YouTube, de rede social, de outras plataformas de informação. E ele precisava disso também. Porque a pandemia foi muito cruel com todo mundo. E ele também foi vítima, de alguma forma, dessa pandemia. Por ter desenvolvido ansiedade. E ele precisava de um start, de fazer algo diferente. Então a gente uniu o útil ao agradável. Falei, já que eu tô fora agora, vamos criar algumas coisas? Eles me incentivaram, os 2 filhos. Legal. Vamos criar coisas diferentes? Vamos. A gente começou a fazer experiências, até que a gente falou, vamos fazer um canal. Em vez de fazer um podcast, vamos montar um canal. Vamos buscar coisas que as TVs não conseguem fazer. E vamos mostrar para o público. Que podcast você sabe que tá concorrido. Com eles Sim, que lutam e você fala, muito, que muito, isso? são muitos, né? Tem que cair nas graças, tem que ter um conteúdo muito bom. Além disso, a gente passou a fazer consultoria, treinamentos para empresas. A gente passou a atuar muito mais nas redes sociais. Nós temos o Instagram hoje. Nós temos a conta no YouTube, no TikTok. Todos eles têm uma boa visibilidade. Aliás, entrem lá. Por favor, deixa Basta lá. pesquisar César Galvão. No TikTok é César Galvão 1. No Instagram é Cgalvão 1 _ repórter. Tá tudo na descrição aqui. E no todos os YouTube é links. super fácil, canal César Galvão. Aí é fácil. Entre lá, também dá o clique como você pediu aqui. Por favor, se gente. inscreve, Prestigiem. acompanhe o trabalho. Porque quando a gente tem plataformas assim e se tem conteúdo, as pessoas só têm a ganhar.
As pessoas, além do conteúdo que elas acompanham no dia a dia da reportagem, dos veículos tradicionais de comunicação, ela tem conteúdo mais explicativo, com mais entrevistas, com mais imagens, e que ela pode assistir a qualquer momento. Exato, e eu gostei muito do Já Passei Por Aqui. Ideia muito boa essa, né? De você recontar, né? Contar, ver como que tá aquela situação, daquela mesma história que você já tinha contado há anos Isso atrás. tem uma Mais ou menos- história. Tem? Dá tempo ainda? Dá, vai. Isso é uma ideia de um cinegrafista que trabalhava comigo. É. Ele passou 32 anos, o Jorge dos Santos. Ele passou 32 anos fazendo Globo Rural. Ele não cobria a cidade. E aí, num certo momento, ele quis ficar mais perto de casa, da família, e veio trabalhar comigo. Aí ele se espantava, porque eu saía com ele. Olha, Jorginho, tá vendo esse lugar aqui? Eu já cobri tal coisa. Tá vendo aquele ali? Puxa, já cobri tal coisa aqui. Mas todo lugar que a gente vai, você já cobriu alguma coisa? Falei, são 30 e poucos anos de rua, né? Poxa, por que você não escreve um livro? Eu falei, livro eu não tenho vontade de escrever. Mas talvez eu use essa sua ideia do Já Passei Por Aqui num outro formato. E aí apareceu a oportunidade do canal. Caramba. E a ideia é muito boa. Porque assim, eu reconto ou conto fatos com base nos locais ou nos fatos que eu já cobri. Muito legal. E a qualidade é de televisão, né? A gente preza pela qualidade. A gente tem um equipamento portátil, mas com qualidade. O Gabriel que grava e faz as edições, ele é louco por imagens de qualidade também. Briga comigo algumas vezes até. Porque eu falei, não, de vez em quando usa uma imagenzinha de celular ali. Não, vamos fazer com a câmera, vamos lá, vamos até o local, vamos gravar. Cara, muito legal. E a penúltima pergunta, se surgiram convites de outras emissoras e você decidiu, agora é hora de dar uma desacelerada. Os primeiros 6 meses eu tinha falado para minha família. Falei, não quero desacelerar. Eu quero redefinir o que eu quero para minha carreira, o que eu quero para mim. Eu não quero fazer plantão por 6 meses. Não dá. Pelo menos, não dava. Tava muito cansado. Só que nesses 6 meses foram aparecendo as oportunidades de trabalhar por minha conta, trabalhar para mim mesmo. Sim. Para um progresso de plataforma que eu não tinha. Surgiram conversas, surgiram convites que a gente foi adiando de alguma forma, conversando ali. Falei, não, nesse momento não dá, vamos começar a conversar um pouco mais adiante. E assim a gente vai tocando. Talvez chegue uma hora que eu vá para algum lugar. E assim, eu tenho bons amigos, bons colegas jornalistas em outras emissoras. Gente que eu trabalhei muito tempo também. E que gosta do meu trabalho. Então, talvez, algum momento, eu tenha que aceitar um convite para esse local. Ou para esses locais. Mas agora não. Agora eu foquei em fazer um trabalho pessoal. Um trabalho mais direcionado. Muito bom, muito bom. Ó, Record. Tem Record Investigação, Câmera Record, Band. Band também. Qualidade. Aí, ó, César Galvão, tá? Mas também não vem com qualquer proposta, não, que o cara tem gabarito. São 35 anos de jornalismo. Então, não vem daquele... Tem que vir com a proposta estilo Neymar na Arábia Saudita, entendeu? Mas não pode se machucar, né? Não. Tá bom. Mas seria bom, né? Pra tirar umas férias e tudo mais. A última pergunta, César Galvão, pra gente ir embora. É uma pergunta fixa que todo convidado que passa aqui no Eles que Lutem tem que responder. Vamos lá. Qual programa de TV marcou a sua vida? Difícil, hein? Só vale um. Difícil. Pra dizer que marcou minha vida realmente, eu era muito fã do Globo Repórter quando se apresentava matérias investigativas. E em alguns outros programas também, mas eu gostava muito quando o Globo Repórter era mais investigativo. Nessa época, quem era o apresentador, você lembra? Puxa, eu não lembro se era o Chapelin. Não me lembro. Mas Globo... me marcava bastante, porque eram matérias mais extensas, mais desafiadoras, e mostrava ali a essência do repórter. Quando o repórter ia a campo, corria um certo risco até, mas trazia uma matéria bem apurada. E aprofundada, né? E aí depois tem outros programas que fizeram a mesma coisa, em formatos diferentes, mas fizeram materiais bons também que dá para se levar em consideração. Muito legal. César Galvão, muito obrigado. Gostou de estar aqui no Eles que Lutem? Sim, claro. Não minta. Não, se puder, a gente fala 2 horas. Tem muita história, né? Mas é isso, César Galvão. Aplausos pro César Galvão, que isso daqui foi uma aula de graça. Viu, Lerry? Uma aula de graça pra você aí.
os bastidores da notícia, não é qualquer hora não, Larry. Né? Se o pessoal fala assim, vocês só cobrem BBB, toma! Não, mas você sabe que às vezes você fica até com receio de futuros jornalistas ficarem com medo de ouvir tudo isso, né? E eu acho que você encoraja. Porque assim, quando você fala pra pessoa, fulano, você gosta de viajar no carnaval? Esquece. Gosta de ter Natal, Ano Novo? Esquece. Fim de semana vai trabalhar 12 horas, sábado, 10 de domingo. Só já balança um pouquinho. Então assusta um pouco. Assusta. Se você é preguiçoso, não vai para esse caminho. Muito obrigado, César Galvão. Gente, por favor, os links estão todos na descrição, tanto para seguir o Eles que Lutem, para me seguir e seguir principalmente a nossa estrela de hoje, César Galvão, em todas as redes sociais, por favor. Lembrando que a gente só comenta e eles que lutem, pessoal. Até semana que vem. Valeu! Obrigado, valeu, gente.